Olá, eu sou o Dr. Dermival Panseira. Hoje vou continuar falando sobre obesidade e sobrepeso, respondendo às perguntas mais importantes dos pacientes no consultório e nas mídias sociais. Hoje vamos falar sobre o mecanismo normal de controle de gordura de reserva e preservação da saúde. Muitas vezes as pessoas não sabem como é que o corpo consegue manter a quantidade de gordura, as pessoas falam em geral, manter o peso, né? Como é que é esse mecanismo? É um mecanismo bastante simples. Como é que funciona? As células de gordura, elas guardam o excesso daquilo que você comeu. Então, você comeu além do que necessitava, sobrou energia, essa energia vira gordura e é guardada nessas células que são os adipócitos. Esses adipócitos, essas células de gordura, produzem um hormônio chamado leptina. E a produção de leptina é proporcional à quantidade de gordura que tem dentro da célula. Isso quer dizer que se tiver muita gordura, vai produzir muita leptina. Se tem pouca gordura, vai produzir pouca leptina. Essa leptina vai pelo sangue e atinge um lugarzinho do seu cérebro chamado hipotálamo. Ela se liga nos receptores do hipotálamo e, a partir desse momento, ocorre estímulo das células daquela região e, dependendo da quantidade de estímulo que essas células recebem, elas sabem quanta gordura de reserva você tem. Se você está dando para o seu hipotálamo muito estímulo, é porque tem muita gordura. Se está chegando pouco estímulo lá, é porque tem pouca gordura. Aí, o hipotálamo vai manter seu peso dentro de uma determinada faixa, dependendo desses estímulos que ele recebe. Se ele perceber que você tem muito estímulo, muita gordura, o que ele faz? Ele diminui sua fome e aumenta o gasto de energia. Comendo menos e gastando mais, você emagrece e volta para o intervalo normal. Se ele perceber que tem pouco estímulo, o que significa? Tem pouca gordura de reserva, ele faz o contrário. Ele aumenta a sua fome e diminui o gasto de energia. Comendo mais e gastando menos, você engorda e volta para o normal. Essa é a situação que deveria existir sempre, porém, não é assim que funciona. Por quê? Porque na medida que você vai engordando, cada vez as células de gordura vão produzindo mais e mais leptina. Chega uma hora que a quantidade de hormônio nos receptores é tão grande que o receptor fica saturado. Quando o receptor se satura, é como se ele se fechasse. E se o receptor se fecha, não passa estímulo para as células do hipotálamo. Mas lembra o que acontece com o hipotálamo quando ele recebe pouco estímulo? O que ele pensa? Que tem pouca gordura de reserva. Se tem pouca gordura de reserva, o que ele faz? Aumenta a fome e diminui o gasto de energia. Por isso que muitas pessoas obesas sentem muita fome. Elas tentam emagrecer, até vão para a academia, fazem exercício, mas o gasto é mínimo. O hipotálamo está mandando o organismo gastar o mínimo possível porque ele pensa que ela está magra demais e tem que engordar, tá? Esse é o mecanismo que controla o nosso gasto e a nossa ingestão. Por que esse mecanismo falha? Ele falha justamente pelo excesso de estímulo que existe nos receptores. Isso é uma proteção que o organismo tem, não só em relação aos receptores de leptina. Você já ouviu falar, por exemplo,
na pré-diabetes. A pré-diabetes o que que é? É uma resistência dos receptores de insulina. Por que que isso acontece? Quando você come carboidrato em excesso, seu pâncreas libera muita insulina, essa insulina sobrecarrega os receptores e eles deixam de responder ao estímulo do hormônio. Com isso, seu pâncreas tem que trabalhar muito mais e ele vai se gastando e pode entrar em falência e você ficar diabético. Por isso que se chama pré-diabetes. Essa resistência do receptor de insulina, da mesma forma que a resistência do receptor de leptina, está relacionado à quantidade do hormônio circulante. Por que que isso é importante? Porque quando as células de gordura se desenvolvem demais e aumentam demais a produção de leptina, ocorre aumento da produção de substâncias inflamatórias que são chamadas eicosanoides. E entre elas, por exemplo, tem uma que chama resistina. A resistina faz o quê? A resistina, primeiro, o nome já diz, ela aumenta a resistência dos vasos. Aumentando a resistência do vaso, fica mais difícil para o sangue passar. Então, o coração tem que bombear com mais força e isso vai aumentar a pressão arterial. Além disso, a resistina vai aumentar a fome e vai diminuir mais ainda o gasto de energia, contribuindo para o ganho de peso. Outros eicosanoides inflamatórios vão aumentar a probabilidade de você ter uma trombose, de você ter diversos problemas de saúde, incluindo a diminuição da sensibilidade do receptor de insulina. Quando a resistina e outros eicosanoides inflamatórios aumentam, eles provocam a diminuição de um outro hormônio que é chamado adiponectina. A adiponectina é protetora. A adiponectina controla o nosso gasto de energia também. Ela aumenta o gasto, ela diminui a fome, ela impede a coagulação do sangue, ela diminui os processos inflamatórios. Mas quando a célula de gordura incha, fica muito grande, produz resistina e automaticamente diminui a produção de adiponectina. Então a gente vê que emagrecer é importante por diversos fatores. Na medida em que você vai emagrecendo, você vai diminuindo a produção desses eicosanoides inflamatórios, vai diminuindo a produção da leptina e com o tempo aqueles receptores que estavam insensíveis vão ser trocados por novos receptores sensíveis e você pode adquirir novamente um equilíbrio. Da mesma forma que os receptores de insulina também podem ser trocados se você fizer uma dieta de baixo carboidrato e o seu pâncreas não tiver entrado em falência. Consequências para a saúde quanto ao mecanismo de controle de gordura de reserva falha. São esses problemas que nós falamos. Hipertensão, diabetes, aterosclerose, tromboses, essa série de doenças. Como corrigir esta falha e restabelecer o controle natural da gordura de reserva? Controlando a alimentação e fazendo atividade física, regulando a taxa de gordura do seu corpo. Quando você chega próximo aos 15% de gordura, todos os mecanismos voltam a funcionar novamente e você evita o desenvolvimento de todas essas doenças. Se você tem interesse por esse assunto, assine o nosso canal para continuar nos acompanhando. Obrigado.